Salmo capítulo 128, se você conseguiu abrir, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Diga assim: eu vou comer do fruto do meu trabalho. Mais uma vez. Irmãos, tem gente que tem uma mentalidade de vítima. Ele não tem, e quem tem, ele quer que essa pessoa que tem que cooperar com ela. A promessa de Deus é que você vai comer do fruto do seu trabalho. Diga assim: eu vou comer do fruto do meu trabalho. Verso 2: Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. Diga assim: o meu futuro vai ser bem, vai ser bênção. Verso 3: A sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Diga amém. É sobre esse assunto que eu quero compartilhar com você hoje. Família é um projeto de Deus. Tudo começa com a família. A família também vai ser um projeto de Deus, e pelo fato de ser um projeto de Deus, o diabo vai se levantar contra a família. Você vai perceber que na família você vai ter guerra e também vai ter amor. Mas a vontade de Deus é que na família nós possamos desfrutar de deleite. Casa e família é lugar de desfrute, não lugar de guerra. Deus não estabelece a família para que você viva no pé de guerra. Tem algumas pessoas que têm um mix de amor e guerra. Tem casamentos e famílias que é mais guerra. Os homens não querem vir para casa porque tem muita guerra. E aí eles usam alguma coisa para viverem na fuga. Às vezes trabalham demais. Alguns vão para a bebida, vão para o vício, porque a casa é muito ruim. A responsabilidade do homem é ser o provedor, mas da mulher é ser essa auxiliadora. A mulher edifica a casa. A mulher constrói a casa. A vontade de Deus é que a família seja um lugar de desfrute de Deus. Diga bem. E não tem como uma família alcançar o projeto de Deus fora do propósito de Deus. Deus estabeleceu os princípios para que a família desfrutasse da plenitude que Deus tem para ela. Diga amém por isso. E para que uma família seja estabelecida e desfrute de toda a bondade de Deus, ela precisa subir uma escada onde existem alguns degraus. E o primeiro degrau para que uma família seja uma família bem-sucedida é o degrau do amor. E o amor é muito diferente daquilo que o dicionário Aurélio ensina. Na nossa cultura hoje, o amor, ele é um sentimento. E quantas pessoas hoje, elas estão, abandonando os seus lares, porque elas estão magoadas, o sentimento acabou, e elas mudam de parceiro, porque na verdade elas não entenderam o que é amor. Quando a paixão vai embora, a única coisa que tem que permanecer é o amor. E o amor tudo crê, o amor não se agrada, não se fica satisfeito com o erro. O amor é perdoador. A definição de amor no mundo é: me ama, sim, te amo, vamos para a cama. Mas a definição de amor diante de Deus é Cristo se entregando na cruz em amor à sua noiva. Na verdade, amor é sacrifício.
São duas cabeças diferentes, duas pessoas diferentes. O amor aprende a ouvir o outro, a compreender o outro. Isso é chamado de empatia. A mulher, quando vê o homem, ela não vê a sua beleza, ela te vê como uma orelha bem grande. Ela quer falar. E você é impaciente, não sabe ouvir. Quer deixar minha esposa feliz? Faz uma garrafa de café, chama ela para sentar e tomar café, aí você deixa ela feliz. Fala, fala, fala. A gente fica lá ouvindo. Você tem que se interessar na conversa. Não sei se vocês já ouviram aquela piada. Diz que tinha um cara que ele vendia muitos papagaios falantes na feira. Os papagaios dele eram muito bons, rapidamente aprendia a falar. E teve um dia que ele levou muitos papagaios. E logo na primeira hora ele vendeu todos eles. Mas naquele dia veio muita gente comprar, mas muita gente. E ele, como um bom vendedor, ele não queria perder as vendas. O que ele fez? Ele viu que perto ali da feira tinha uma casa abandonada. E lá tinha vários filhotes de coruja. E ele pegou os filhotes de coruja e disse: chegou mais novos papagaios para me vender para vocês. E ele vendeu todos. E aí ele conhecia algum daqueles clientes, e de repente, os clientes voltaram, ele ficou assim, um pouco meio preocupado. Aí o cliente chegou e ele falou: poxa, o cara vai vir pedir o dinheiro, mas eu vou perguntar para ele, e aí, o papagaio já está cantando, falando? Aí ele: olha, falando não está não, mas que ele está observando, ele é um bom observador. Ou seja, você não pode ser uma coruja na conversa com a sua esposa. Você tem que mostrar interesse. A base da família é o amor. E sabe, o amor tem disposição de se sacrificar pelo outro. Uma mãe, quando ela percebe que seu filho está com febre e a febre não passa, ela fica a noite inteira ali, cuidando do filho, medicando o filho com medo de uma convulsão. E sabe o que é isso? Não é sentimento, é amor. O amor, ele aprende a suportar pressão. E sabe, a Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu coloque o meu corpo para ser queimado, ainda que eu pegue todo o meu dinheiro e dê para os pobres, se não tiver amor, de nada valerá os meus sacrifícios. Então a base é o amor. Casamentos fortes não é um casamento de pessoas empolgadas. Certa vez um cara veio conversar comigo e ele disse assim: pastor, estou com essa moça, já tem basicamente uns 2 anos, nós nunca brigamos. Eu falei: eles não se conhecem então. Eles não se conhecem. Porque vai ter conflitos no relacionamento. Mas nós temos que parar de sermos infantis e dizermos o seguinte: ó, eu quero me separar. Quando eu casei com a minha esposa, a primeira coisa que eu disse para ela foi o seguinte: olha, tira do teu dicionário essa frase divórcio, esse nome divórcio, porque nós não temos isso no nosso casamento. Por quê? Porque amor é uma decisão. Diga assim: amor é uma decisão. Quando nós falamos sobre amor, existe no grego, na verdade nem existe o amor na Bíblia, amoeros. Você não vai ver. Tem 3 tipos de amor, que é o amoeros, filéus, o amor ágape ou o amor agapau.
que é o amor de Deus, que é o amor que não é um amor de chantagem nem de barganha. É um Deus que decidiu amar independente do outro. É o amor de alguém que vai cumprir a sua função mesmo que o outro não esteja cumprindo. É o amor sacrificial. É o amor que manifesta de uma maneira poderosa. Esse amor é fruto de pessoas que aprenderam a perdoar. Quem ama, perdoa. Se você não sabe ou não perdoa no seu casamento, você vai ter um casamento muito ruim. Nós temos que ser rápidos em abrir mão dos nossos direitos e aprendermos a perdoar. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa muito perigosa. Não confie em uma pessoa amargurada e ressentida. Uma pessoa amargurada e ressentida, ela tem o objetivo de se vingar. Uma pessoa que vive amargurada é uma pessoa que bebeu um veneno achando que vai matar o outro. Você está gastando energia na coisa errada. O amor tem que aprender a perdoar, a não se ressentir. E parece que quando você anda no princípio do amor, parece que você está sendo bobo. Mas na verdade a Bíblia diz que esse é o caminho que é estabelecido para que as nossas famílias sejam famílias inabaláveis. Tem um verso na Bíblia que tem martelado bastante na minha cabeça, que é João capítulo 16, verso 33, que diz, foi Jesus quem disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha só, o que Jesus está falando? Tem muitos cristãos que eles se convertem, eles acreditam, olha, agora eu estou com Jesus, então vai ser tudo tranquilo. Ele vai me levar para os pastos verdejantes, sim, para as águas tranquilas também. Mas a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. E é no dia da aflição que verdadeiramente o nosso amor é testado. Nós estamos sendo domesticados pelas redes sociais. Vá em qualquer lugar público que você vai ver famílias juntas, mas distantes. O livro de Mateus diz que nos últimos dias o amor iria se esfriar. Frieza tomaria conta do coração dos homens. Pessoas entrariam cada um em suas próprias bolhas. Essa quantidade de informação na sua mente gera a síndrome do pensamento acelerado, e você agora não tem mais paciência de conversar, porque o raciocínio do seu parceiro é muito lento, mas na verdade é você que está acelerado demais. Precisamos voltar para a simplicidade. No livro de João, capítulo 3, verso 23, tem um verso que é tão poderoso e conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Definição de amor: sirva o teu próximo. Entregue-se para o teu próximo. Ah, pastor, mas eu estou me sentindo muito usado. Isso é fruto ainda de muito orgulho seu. Quem é humilde jamais será humilhado. A maior virtude do céu é a virtude do serviço.
E nós precisamos orar a Deus dizendo: Senhor, me dá prazer, gera em mim prazer em servir as pessoas. Sabe, eu preciso sentir prazer. Há um verso, há uma promessa no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 5, que diz que nos últimos dias Deus iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a bênção do Senhor fosse liberada. Quando nós andamos no princípio do amor, um princípio poderoso vai começar a acontecer na família, que é o princípio da unidade. Quem se ama se conecta. E sabe, uma das maiores definições ou de amor mais profundo que existe é o amor da amizade. Sabia disso? Porque quando você se torna amigo de verdade de alguém, você tem coragem de falar tudo para o seu amigo, sim ou não? Tem gente, às vezes, que casou, mas o seu marido e a sua esposa ainda não te conhecem. Porque tem muitos fantasmas dentro de você. Tem muitas áreas da sua vida que você ainda não teve coragem de compartilhar. E você ainda não se tornou um com o seu parceiro. Porque o princípio do Senhor em relação ao casamento, ou em relação à família, é que a família ande em unidade. A unidade é o padrão e é o princípio de Deus. Não pode haver julgo desigual em um matrimônio ou em uma casa. A Bíblia diz que um reino dividido não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Então, a orientação dos pais para os filhos precisa ser unânime. Lá na nossa casa, as nossas filhas são muito inteligentes. Raciocínio muito rápido. Elas pedem uma coisa para a mãe diz que não. E elas não dizem que falaram com a mãe, vem conversar comigo pedindo: pai, eu posso fazer isso assim, assim. E eu já sou esperto também, eu não nasci ontem. Eu pergunto para elas: e aí, o que sua mãe falou? Aí não, né, pai, você me quebra. Minha mãe falou que não, então o que ela falou é o que eu falei também. E a mesma coisa em relação à minha esposa. Porque precisamos andar no princípio da unidade. A família é guardada quando isso acontece. O segundo degrau de famílias bem-sucedidas é que a família precisa encontrar o propósito de Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, não há lugar mais seguro para você proteger a sua família do que a casa de Deus, a obra do Senhor. Então você precisa encontrar o propósito de Deus na vida da igreja. A igreja vai te poupar de muitas coisas. A igreja vai preservar os seus filhos. A igreja tem me formado, irmãos, antes de conhecer a igreja, havia muitos complexos, havia muitas coisas, mas depois que eu me converti, a minha vida alavancou, eu cresci, eu avancei, eu tenho descoberto muitos potenciais, por quê? Porque o propósito de Deus vai aperfeiçoar aquilo pelo qual o Senhor te chamou. Aqui nós vamos encontrar a nossa identidade. Deus tem algo para realizar através da sua família. Tem alguém aqui? É tão bonito, é tão lindo. Nós fizemos um encontro e aí nós conseguimos ver algumas famílias servindo a Deus, ali a família inteira servindo o Senhor. Irmãos, não existe algo mais poderoso. E ali o Lucas, vou arriscar o sobrenome, porque às vezes eu sempre erro. O irmão estava filmando e a filha estava com o pé machucado, de repente oraram pela filha, a filha já foi curada, já começou a pular, e o irmão começou a chorar, e a mãe também chorando, e você vendo aquele mover acontecendo, por quê? Porque o propósito de Deus é o lugar mais seguro de nós preservarmos e guardarmos os nossos filhos, a nossa casa. Decida servir o Senhor com a sua família, a envolver a sua família no projeto de Deus. Existe uma unção que foi liberada.
E deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão. Quando você converte, tem muitas pessoas que se converteram, mas a cabeça delas ainda é uma cabeça muito mundana. Ela converteu, mas o desejo dela é que o filho seja um bom advogado ou um bom cidadão. Não, isso o mundo tem gerado. O seu chamado não é gerar um bom cidadão. O nosso chamado é gerarmos bons cristãos, sacerdotes, labaredas de fogo, flechas que alcançam o projeto e o propósito de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Nossos filhos têm que cumprir o projeto de Deus. Então assim, nós não criamos filho para o mundo, como alguns dizem, como o mundo diz. Nós criamos filhos para o projeto e o propósito do Senhor. Diga amém por isso. Isso é uma bênção. Então, receba dessa graça de Deus. E quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa família, nós temos que definir que os nossos investimentos precisam estar inseridos com a casa de Deus. Tem vigília. Se você tem filho jovem, meu amigo, gaste gasolina com seu filho para cá. Vai ter uma conferência, paga para o seu filho. Investe aqui. Porque se você não investir aqui, depois você vai ter que usar a sua gasolina para buscar seus filhos em boate. Para buscar os seus filhos no lugar errado. E sabe qual que tem que ser o posicionamento de um pai? Quando os filhos são pequenos, eles não têm autonomia. Então eles vão com você para as coisas de Deus. E depois que eles crescem, você precisa definir, olha, eu tenho um projeto e um propósito, algo muito claro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu não vou financiar nada que não esteja conectado com o projeto de Deus. Quer ir para outro lugar, você já é de maior, então você tem que custear o seu projeto, porque o meu recurso estará inserido no projeto de Deus, na obra de Deus. Mas tem muitos pais que eles não têm coragem de investir nas coisas do reino de Deus, mas quando o filho está no boteco, quando o filho está em boate, em lugares, eles vão levar, eles vão trazer, eles fazem muitas coisas. Tem coragem de financiar projetos malignos, mas no reino de Deus não tem. No reino de Deus são acomodados. Pelo contrário, são pais tão cegos, mas tão cegos, que eles sabem que os seus filhos estão envolvidos na igreja, e ele diz o seguinte, se você não proceder aqui, eu não vou deixar você ir na célula mais. Eu não vou deixar você ir mais nas coisas de Deus. Olha que tolice. Olha que loucura. Olha que cegueira espiritual. Meu amigo, o reino de Deus vai te beneficiar, vai abençoar a sua casa, vai abençoar o seu povo. Mas tem gente às vezes que não tem coragem de tirar as coisas malignas e erradas, que é celular, que é jogos, mas tem coragem de tirar aquilo que vai potencializar o chamado de Deus na vida do filho. Então, aquele pai que tem sabedoria e aquela mãe que tem sabedoria, esse sempre vai investir no projeto de Deus, porque é nesse projeto que ele vai desfrutar de uma casa abençoada. Filhos que expressam o louvores do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são como o rebento da oliveira, ou seja, são filhos ungidos, filhos que oram, que expressam a Deus, filhos que não falam palavrões, mas são filhos que engrandecem e que honram os seus pais, porque a bênção do Senhor está que nos últimos dias o Espírito Santo converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque assim a bênção do Senhor seria liberada sobre as casas. O mundo tem falado, olha, a minha casa, ou talvez o mundo, talvez esse mundo, ele é um inferno. E aí você vai falar, não, mas a minha casa é um pedacinho do céu. Porque a minha esposa é como
uma videira frutífera, e os meus filhos são como o rebento da oliveira. A bênção sobre a sua casa. Invista no projeto de Deus. Meu irmão, minha irmã, é investimento para você. Patrocina. Seus filhos agora vai ter a caravana de mulheres lá para Goiânia essa semana. Investe, põe a mão no bolso, abençoa, libera a sua esposa, porque o seu recurso está alinhado com o projeto de Deus. Amém ou não? Amém. Mas tem pais que são reféns dos seus filhos. Seus filhos estabelecem o que eles querem, e os pais, fundamentados no medo, cedem e permitem que o diabo reine nos seus lares. Diga misericórdia. A família precisa de fé. Diga assim, a família precisa de fé. No livro de Atos, capítulo 16, verso 30 e 31, diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A nossa casa precisa expressar os céus. Nós não podemos viver uma religiosidade, uma religião. Não podemos ser crentes domingueiros, mas precisamos de culto nas nossas casas, de presença de Deus fluindo nos nossos lares, de Deus falando através dos nossos filhos e também das nossas vidas. Precisamos conectar os céus na nossa casa, termos a sintonia dos céus. E aprenda algo: a nossa casa não é uma lavoura onde você faz investimentos, investe e fica procurando o retorno. A nossa casa é um jardim. Você cuida, e ela não te dá lucro, mas ela te dá deleite. É bom você entrar no jardim, bonito, aquilo gera paz, alegria. Uma vez eu e o pastor Adriano fomos visitar a Rose e o Juscelino, e chegamos lá, ela tem plantas de várias modalidades, coisa mais bonita. Se você quiser alguém que entende planta, é a irmã, ela entende planta. É gostoso um ambiente cheio de planta. O jardim você investe e não vai ter retorno. Assim é a nossa casa. Mas a nossa casa também é um lugar de deleite. Precisa ser esse lugar de deleite, precisa ser esse lugar de paz. E tudo é fundamentado no amor. Sabe, meus queridos irmãos, Deus quer fazer isso nas nossas casas. Sabe, eu acredito que o verdadeiro evangelho não é alguém gritando na rua, falando, olha, receba Jesus. Mas o verdadeiro evangelho é o evangelho onde ele é pregado com as nossas atitudes. Com famílias estruturadas no Senhor. Com filhos que honram os pais. Com casas que não têm palavrões, mas tem canções de louvor, tem salmos, tem gratidão reinando no coração. E sabe, isso não vai acontecer de uma maneira automática. Nós precisamos ser intencionais, como disse Davi. A Bíblia diz, você vai ver os salmos, Davi diz, olha, eu inclino meu coração a ti, para te adorar e para te buscar. Ou seja, é algo intencional. É algo que nós decidimos construir, nos empenhamos, é um projeto, nós investimos em tantas coisas, e como diz um Provérbios, não adianta você ter sucesso, não tem sucesso nenhum que justifique o fracasso familiar. As nossas casas, a nossa família, ela foi nos dado, não para ser destruída, mas para dar certo. A sua família é um projeto de Deus. E a sua família precisa dos princípios de Deus para você desfrutar de toda a bondade de Deus. Amém?